Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar a estrutura tarifária brasileira. Então, nós vamos ver os principais aspectos em relação aos grupos, aos dois grupos, né, que é o grupo A e o grupo B, e também as novas tarifas, como, por exemplo, a tarifa branca, que já está vigente. Então, como foi dito, existem dois grupos. Esses grupos são diferenciados em relação à tensão de alimentação do consumidor. Então, o grupo A ele é definido, né, com tensão de fornecimento superior a 2,3 kV. Dentro do grupo A, nós temos alguns subgrupos, temos 6 subgrupos. Temos o A1 para tensão de suprimento maior que 230 kV, A2 de 88 kV a 138 kV, A3 69 kV. Esses valores de tensão, né, são basicamente para grandes indústrias, onde nós temos alta tensão de fornecimento. A3A, A4 e AS são para tensões, são para consumidores de média tensão. Então, observamos ali que o A3A, tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV, A4, 2,3 kV a 25 kV, e AS menor que 2,3 kV. O AS, especificadamente, é para a alimentação subterrânea. Já o grupo B é para tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, ou seja, é um grupo que é alimentado com baixa tensão. Então, pensando na aula passada, onde foi mostrado as estruturas de rede, nós vamos observar que eles são alimentados com a tensão da parte baixa, a rede secundária do meu sistema de distribuição. Dentro do grupo B, nós fazemos aqui 4 subgrupos. B1 é o residencial, é o mais comum desse tipo de grupo. B2 é também baixa tensão rural. B3 é demais classes. E B4 é iluminação pública. Dentre as tensões padronizadas para o grupo B, nós temos o mais comum, né, para tensão de fornecimento em redes urbanas, é 220/127 para a região basicamente sul e sudeste e 380/220 para as demais regiões. Lembrando que 220 corresponde à tensão fase-fase e 127 corresponde à tensão fase neutro. Mesma coisa com 380/220. 380 é fase-fase e 220 é fase neutro. Para a alimentação por tensão monofásica, ou seja, vou utilizar somente uma das 3 fases, principalmente utilizada para alimentação rural, nós temos esses 4 sistemas, né, esses 4 tensões padronizadas. Temos 254, 127, 240, 120, 230, 115 e 220, 110. Então, notem aqui que as diferenças de tensão são obtidas simplesmente dividindo por 2. Então, 127 é a metade de 254. 110 é a metade de 220. Por quê? Porque é utilizado um transformador monofásico com TAP central. Esse tipo de situação nós vamos estudar nas aulas seguintes. Para explicar melhor sobre a estrutura tarifária, devem ser definidos alguns conceitos referentes ao sistema elétrico. Um deles é o horário de pico, o horário de ponta. Esse horário nada mais é que o período de maior utilização da rede elétrica. Então, nós temos aqui uma curva de demanda do sistema elétrico, que inicia aqui a 1h da manhã e termina à meia-noite. Podemos observar que durante 3 horas, que corresponde aqui das 19 às 21 horas, temos uma maior solicitação de potência da rede. É esse horário que nós definimos como horário de pico. É esse horário em que o sistema possui a maior corrente, maior solicitação de potência e, consequentemente, né, onde é exigida da rede a maior capacidade dela. Outro conceito que é muito importante é em relação ao período úmido e seco. Isso corresponde à disponibilidade de chuva durante o ano.
Então, ali, o período que corresponde entre maio e novembro, nós chamamos de período seco, onde temos poucas chuvas e, consequentemente, o reservatório das hidrelétricas, eles ficam mais escassos. Por que isso é importante para o Brasil especificadamente? Porque o sistema elétrico brasileiro, ele é chamado de um sistema hidrotermoeólico com forte predominância do sistema hídrico, ou seja, grande parte da geração do sistema elétrico vem de hidrelétricas. Então, no caso de falta de chuva, teremos justamente uma diminuição da geração pela parte hídrica e a compensação dessa energia que faltou da parte das hidrelétricas com as demais fontes, principalmente termoelétricas. Então, sabemos que as hidrelétricas, eles fornecem energia de forma mais barata. A geração de energia hidráulica é mais barata em comparado à energia térmica, que precisa principalmente, depende do preço do combustível e de uma série de fatores. Portanto, durante o período seco, né, entre maio e novembro, nós temos uma conta de energia mais cara. E isso vai impactar diretamente, né, no custo final da minha conta de energia. Então, nós podemos separar o ano, né, entre período úmido, onde temos predominância de chuvas e reservatórios mais abastecidos, e um período seco, onde temos estiagem e reservatórios mais baixos. Além disso, nós podemos observar que o comportamento médio do consumo, ou seja, a carga que é exigida do sistema, ela fica maior durante o período seco, né? O que atrapalha mais ainda o meu sistema, uma vez que eu não tenho tanta disponibilidade das hidrelétricas. Por que acontece isso? É justamente porque estamos em período de inverno, né? Então, as residências, normalmente eles estão acionando os chuveiros na posição de inverno, então temos aqui um consumo maior de energia elétrica durante esse período. Porém, sabemos, né, que existe uma tendência de alteração desse cenário, justamente pela aplicação, pela implementação dos ares condicionados nas residências. Mas, né, tipicamente, o que acontece é um aumento de consumo durante o inverno. Uma vez definido esses dois conceitos, nós podemos relacioná-lo às tarifas. Então, em relação ao horário de pico, né, temos tarifas diferenciadas para diferentes horários do dia, ou seja, temos uma tarifa para o horário de ponta e temos outra tarifa com menor valor durante o horário fora de ponta. Uma vez que eu tenho uma grande solicitação no horário de ponta, eu tenho maior perda por efeito Joule nas minhas linhas e maior solicitação da minha rede e eu vou acabar cobrando mais. Fora da ponta, a minha rede está mais aliviada, então, portanto, eu vou justamente cobrar menos. Isso também é importante para deixar a curva mais reta. Caso contrário, eu tenho grandes solicitações no horário de ponta e pouquíssima solicitação no horário fora de ponta. Outra diferenciação da tarifa é em relação ao mês do ano, justamente pelo período úmido e pelo período seco. Isso vai implicar nas bandeiras tarifárias. Então, temos bandeira verde, amarela e bandeira vermelha. A bandeira verde ela é aplicada para condições favoráveis para a geração de energia, ou seja, nós estamos num período com muita chuva, os reservatórios estão cheios e, portanto, eu tenho condições de gerar utilizando as hidrelétricas. E não preciso gerar tanto assim utilizando as nossas termoelétricas. Então, a energia fica mais barata, eu aplico a bandeira verde, a conta de energia fica mais barata. A bandeira amarela é aplicada para condições menos favoráveis para a geração, então liga um alerta, né? Eu sei que eu tenho um período que vai vir de estiagem, ainda tenho um pouco de reservatório para gerar utilizando a energia hidráulica, porém esse cenário pode se alterar em pouco tempo. E finalmente temos a bandeira vermelha, que ela ainda é subdividida em dois patamares, como eu vou mostrar mais à frente.
em que eu tenho condições mais custosas de geração. Então, normalmente é quando eu estou dentro do período seco e os meus reservatórios estão baixos. Nesse caso, eu tenho que acionar as térmicas, as usinas térmicas, e o custo de geração fica muito mais alto comparado a quando eu tinha uma bandeira verde. Falando melhor sobre as bandeiras tarifárias, né? Dentro da bandeira verde não existe nenhum acréscimo dentro da fatura de energia elétrica. Então, o preço de geração não há nenhuma adição ao custo final. Já no período de vigência da bandeira amarela, existe um acréscimo, né, além do valor da conta normal, existe um acréscimo de 0,01343 reais por quilowatt-hora consumido. Então, se eu consumir ali 100 kWh, isso significa que vai ter uma adição de aproximadamente R$ 1,34 na minha conta de energia. Quanto maior o meu consumo, mais caro ainda vai ficar a minha conta de energia. Finalmente, dentro da bandeira vermelha, nós temos dois patamares, o patamar 1 e o patamar 2. Então, o patamar 2 é uma condição extremamente desfavorável de geração. Praticamente todas as térmicas estão despachadas, não existe perspectiva de chuva e também os reservatórios das hidrelétricas estão baixos. Patamar 1 seria algo intermediário ali entre a condição amarela e a condição do patamar 2 de bandeira vermelha. Caso esteja com bandeira vermelha patamar 1, a fatura vai ter um acréscimo de 0,04169 reais por quilowatt-hora consumido. Então, no caso de consumo de 100 kWh, nós teremos um acréscimo de R$ 4,17 aproximadamente. Já no patamar 2, nós temos um acréscimo, além do valor inicial, nós temos um plus, né, algo a mais, de R$ 0,06243 reais por quilowatt-hora consumido. Então, no caso de consumo de 100 kWh, nós temos um acréscimo na conta, no valor final, de R$ 6,24 aproximadamente. Vou mostrar para vocês agora um vídeo da ANEEL explicando as bandeiras tarifárias. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais, pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na Boa Safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares, nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier a bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia.
E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em 2 patamares: cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais, mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais, pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na Boa Safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares, nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em 2 patamares: cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais, mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Eu trago aqui um exemplo das tarifas vigentes para o subgrupo A4, para tensão de alimentação em média tensão. Essa tarifa é para a CEMIG e nós sabemos que para cada concessionária de energia elétrica, para cada distribuidora, vamos ter uma tarifa diferente. Então, aqui nós temos o valor por quilowatt-hora para as bandeiras verde, amarela e vermelha nos 2 patamares. No caso da bandeira verde, nós temos aqui 53 centavos por quilowatt-hora consumido.
Sabemos que não há adição, nenhuma adição nesse valor, portanto, é esse valor final que vai ser pago. No caso aqui da bandeira amarela, nós conseguimos observar que há, né, o mesmo valor de 53 centavos e mais essa adição, né, de 0,01343 reais no quilowatt-hora. Então, eu vou pegar esse valor da bandeira amarela e aumentar, vou acrescer ao valor inicial, sem nenhuma, como se fosse da bandeira verde, né? Resultando aqui, né, no valor final de 54, praticamente 55 centavos por quilowatt-hora. Na bandeira vermelha patamar 1, nós vamos acrescentar os nossos 4 centavos, obtendo aqui 57, quase 58 centavos por quilowatt-hora. E finalmente, para a bandeira vermelha patamar 2, nós temos praticamente 60 centavos após o acréscimo. Essa diferença de bandeira é muito relevante, principalmente para grandes consumidores. Então, nesse caso aqui, em condições muito desfavoráveis de bandeira vermelha patamar 2, a conta de energia vai vir significativamente mais cara. Falando então da estrutura tarifária do grupo B, ou seja, baixa tensão, nós temos dois tipos de tarifa, a tarifa convencional e a tarifa branca. Falando agora da tarifa convencional, nós temos dois conceitos aqui. Um é a demanda e o outro é o consumo de energia. A demanda é a demanda de potência. Então, eu vou contratar uma demanda que é referente ao quanto que eu vou solicitar da minha rede. É a máxima potência que eu vou pedir, né, que eu vou ocupar da minha rede de distribuição. O consumo é energia, então é a potência multiplicada pelo tempo. Então, a unidade da energia é quilowatt-hora, é o consumo. Dentro da tarifa convencional do grupo B, nós não levamos em consideração a demanda. Ela não é medida e ela não é faturada. Enquanto que o consumo é o único valor que ele é faturado. Então, dentro do consumo, nós vamos ter um preço único acrescido da bandeira tarifária. Lembrando que, né, no caso de bandeira verde, não há nenhum acréscimo e nas demais bandeiras existe um acréscimo de energia. Como eu verifico a energia que foi consumida pelo meu grupo B, pelo meu consumidor do grupo B? Eu utilizo medidores de energia elétrica. Então, temos vários tipos de medidores. Temos esse medidor da esquerda aqui, que é aquele medidor de relógio, que temos o reloginho. Temos esse medidor do meio, que é o que é mais encontrado hoje, que é o medidor de disco de indução. E, finalmente, o mais moderno, que é empregado em várias instalações novas, que é o medidor digital. O medidor do tipo relógio, nós podemos observar que tem vários ponteiros que giram em sentidos diferentes. Então, vamos estudar agora brevemente como fazer a leitura desse tipo de medidor. Então, aqui eu trago um infográfico de como é feito, né, o passo a passo de como ler esse relógio, né, esse medidor de energia elétrica, que é bem mais antigo. O primeiro ponto é observar que o primeiro e o terceiro relógio, ou seja, esse primeiro aqui, ó, que está à direita, e o terceiro, eles estão no sentido horário de que eles estão movimentando. Enquanto os outros dois, o quarto e o segundo, eles estão no sentido anti-horário. O valor aqui ele é sempre cumulativo, ou seja, o relógio não é zerado a cada leitura. Então, deve-se fazer a leitura sempre da direita para a esquerda, do primeiro para o quarto relógio. Então, o segundo passo aqui, que é apresentado, é anotar o número indicado no primeiro ponteiro aqui, que está indicado com esse relógio que está à direita. Tem que ter bastante atenção, porque esse primeiro relógio eu tenho que levar em consideração o valor que está apontado no segundo relógio. Nesse caso aqui, o primeiro está apontado em 9 e o segundo está apontado em 5. O que isso significa? Significa que eu não completei ainda uma volta do primeiro relógio. Eu preciso passar do 0 para 1 para completar. Então, apesar do segundo estar apontando 5, ele está um pouquinho antes do 5. Então, portanto, eu tenho que anotar o valor
4, ok? Então, aqui, o primeiro eu vou anotar o valor 9, que é o que ele está apontando. E como eu não ultrapassei ainda o ponto 0 do primeiro relógio, eu vou anotar o valor 4. Uma vez que ele passar desse valor de 0 aqui, aí sim eu poderia anotar o 5. Então, outro ponto importante aqui é esse ponto 4 aqui, que é, se o ponto ele estiver entre dois números, deve-se anotar o menor dos dois algarismos nesse terceiro ponto aqui. Então, eu não vou pegar o valor 9, porque eu ainda não alcancei o valor 9 no terceiro. Eu vou pegar o valor 8. Então, anoto 8 para o terceiro relógio. Da mesma forma, né, acontece com o quarto reloginho, que é o que mostra o milhar. Então, como o terceiro relógio aqui ainda não alcançou, não completou a volta, né, não passou ainda por 0, no quarto mostrador deve ser considerado o número 9, ou seja, o número anterior. Né? O número anterior aqui, uma vez que ele está no anti-horário, é o 9. Então, para o quarto reloginho, eu vou anotar 9. A leitura final, então, vai ser 9, 8, 4, 9. No mês seguinte, deve ser feita a mesma leitura e comparada, né, diminuída da leitura do mês anterior. Com isso, nós obtemos um valor, né, aqui nesse caso do exemplo deu 142. Eu vou multiplicar pela constante do medidor, que é indicada no medidor, né, vai ter lá um campozinho de constante no medidor, e no final eu tenho o consumo mensal desse consumidor, né, que está conectado à minha rede de distribuição. É esse valor que vai ser computado para eventual faturamento da conta de energia elétrica. Para instalações recentes, nós podemos observar que é empregado o medidor eletrônico, né? Aqui nós temos o exemplo de um medidor monofásico eletrônico. Ele tem diversas vantagens, porque ele mostra diretamente qual que é o valor do consumo e também ele permite a implementação de um novo tipo de tarifa, que é a tarifa branca. Por quê? Eu preciso saber qual que é o consumo de acordo com o horário do dia. Então, eu tenho que saber qual que é o consumo durante o horário de pico, num período intermediário e, finalmente, no horário fora de pico, como nós vamos estudar agora. A tarifa branca, até um ano passado, 2019, poderia ser empregada, né, ser utilizada para somente alguns consumidores, alguns tipos de consumidores. Porém, no ano de 2020, né, a partir desse ano, nós sabemos que não há nenhuma restrição quanto ao consumo. Antes do ano passado, era necessário ter um consumo superior a 200 kWh por mês, médio, e hoje não há nenhum tipo de restrição. A única restrição necessária é a instalação de um medidor de energia eletrônico. A tarifa branca traz valores diferentes para 3 períodos. O primeiro é o horário de ponta, onde o valor é maior. Para a Enel Goiás, o horário de ponta corresponde das 17h30 às 20 horas e 30 minutos, né? Também é conhecido como horário de pico e é o horário onde existe a maior demanda do sistema. No caso, para a utilização da tarifa branca, é sempre interessante evitar grandes consumos durante o horário de ponta, uma vez que a energia nesse período é muito maior. Temos também outro período, que é o horário intermediário. Para Enel Goiás, nós temos o horário que corresponde das 16h30 às 17h30 e depois do horário de pico, né, das 20h30 às 21h30. Então, nesse caso, o valor da minha tarifa ela vai ser menor que o horário de ponta, porém ele não é tão pequeno quanto o horário fora de ponta. Finalmente, temos o horário fora de ponta, que corresponde das 21h30 às 16h30 do dia seguinte. Nesse caso aqui é que temos, né, o valor menor da tarifa para consumo desse período. É importante ressaltar aqui que durante o final de semana e em feriados nacionais, o valor de fora de ponta, né, que é aquele valor mais baixo, é considerado durante todo o período. Então, não há restrição de horário. Aqui eu trago alguns exemplos do valor da tarifa branca e da tarifa convencional.
Então, da tarifa convencional, vamos pegar aqui no caso do subgrupo B1, nós temos o preço do quilowatt-hora de R$ 0,49414 por quilowatt-hora. Nós podemos notar que esse valor só é inferior aos períodos de ponta e intermediário. O valor fora de ponta, dentro da tarifa branca, é o único que é vantajoso comparado à tarifa convencional. Então, deve-se sempre fazer uma análise. Caso o maior consumo seja realizado de uma residência, seja realizado dentro do período de ponta e intermediário, não faz sentido aplicar a tarifa branca. É sempre mais interessante manter a tarifa convencional. Então, aqui nós temos um período de ponta, um valor muito maior, que é de 0,96, praticamente o dobro, e um valor intermediário um pouco menor, porém acima da tarifa convencional, 0,62 praticamente. E, finalmente, fora do horário de ponta, aí sim, nós temos um valor bem menor que a tarifa convencional. Acessando o site da ANEEL, nós podemos consultar o valor dos horários fora de ponta, intermediário e ponta, além da tarifa convencional, para qualquer distribuidora. Aqui está destacada a Enel Goiás. Então, sabemos aqui que o valor do quilowatt-hora para a tarifa convencional é de R$ 0,534, enquanto que para a tarifa branca fora de ponta é de R$ 0,44, um valor significativamente inferior. Porém, podemos notar também que o valor durante o período intermediário de ponta ele é bem superior à tarifa convencional. Deve-se fazer simulações antes de escolher o tipo de tarifa que vai ser empregado dentro das nossas residências. Vou mostrar agora para vocês um vídeo. Você sabia que pode pagar um valor diferente pela energia conforme a hora do dia? A tarifa branca pode ser uma boa opção para quem faz o uso da energia elétrica fora dos horários de mais consumo. Nela você tem 3 faixas diferentes de preço ao longo do dia. Na maior parte do tempo, a tarifa é mais barata do que a convencional. Esse valor menor vale também em qualquer horário nos finais de semana e feriados nacionais. Nos horários de mais consumo, a energia fica bem mais cara. Se você conseguir deslocar grande parte do seu consumo para os horários em que a energia é mais barata, você pode pagar menos na conta de luz. Por isso, antes de optar pela tarifa branca, é importante conhecer os seus hábitos de consumo. Por exemplo, se você mora sozinho e sai de casa para trabalhar ou estudar à noite, a tarifa branca pode ser interessante para você. Agora, se você precisar utilizar vários equipamentos elétricos na sua casa no final da tarde e à noite, cuidado! Sua conta de luz pode ficar mais cara com a tarifa branca. Neste caso, não vale a pena mudar. Continue na tarifa convencional. A tarifa branca está disponível para quem consome mais de 250 kWh mês e para os consumidores que solicitarem nova ligação na rede elétrica, por exemplo, um novo imóvel ou comércio, independente do consumo. Em 2020, a tarifa branca fica disponível para todos os consumidores. Para saber se a tarifa branca é adequada para você, busque algumas informações junto à sua distribuidora, como os horários em que a energia está mais cara e os valores das tarifas branca e convencional. Analise também o seu perfil de consumo, considerando os equipamentos elétricos que possui e o que eles representam no consumo mensal do seu imóvel ou estabelecimento. Para aderir, entre em contato com a sua distribuidora e solicite a mudança. A empresa tem 30 dias para instalar um novo medidor na sua casa, sem custo adicional. Se arrependeu, não tem problema. Se quiser voltar à tarifa convencional, basta solicitar o retorno à sua distribuidora. Lembrando que a empresa tem 30 dias para fazer a transferência de volta e 180 dias de carência para disponibilizar a tarifa branca novamente. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br/tarifa branca. Fique ligado nos seus direitos e consuma energia elétrica com consciência. A estrutura tarifária para o grupo A, ou seja, aqueles consumidores conectados em média e alta tensão, ela é dividida em 3 modalidades. Uma delas é a convencional binômia, outra é a hora sazonal azul e, finalmente, a hora sazonal verde. Dentro da convencional binômia, eu preciso contratar a demanda. Então, eu vou consultar a distribuidora e contratar essa demanda. A demanda nada mais é
que o valor da demanda, né, de acordo com o consumo, ou seja, o quanto que eu vou ocupar da rede durante o dia. A energia, né, é justamente o meu consumo em quilowatt-hora, assim como lá na tarifa do grupo B. Então, eu preciso, além da demanda, do valor de demanda contratada, que eu tenho que pagar por mês, eu preciso pagar a energia. A energia ainda divide, né, no preço único, normal, convencional, mais o acréscimo da bandeira tarifária. Dentro da hora sazonal azul, a demanda e a energia ela é separada em dois subgrupos. Dentro da demanda contratada, eu preciso contratar um horário para a ponta e outro horário para fora de ponta. Então, eu tenho valores diferentes e claro que a demanda no horário de ponta é mais cara, né, do que fora de ponta. Da mesma forma, a energia. Então, eu tenho que pagar um valor de energia durante o horário de ponta e outro valor de energia fora do horário de ponta, sempre acrescentando as bandeiras tarifárias, no caso de bandeira amarela e vermelha. Finalmente, a hora sazonal verde, para a demanda não existe distinção, né, de horário de ponta e fora de ponta. Onde normalmente é aplicada essa hora sazonal verde? É principalmente cargas em que o consumo é basicamente constante durante todo o dia. Então, eu não consigo diminuir a potência, né, a demanda, durante o horário de ponta. O consumo de energia não se altera. Eu tenho um preço no horário de ponta e outro preço diferente para o horário fora de ponta, todos acrescidos da bandeira tarifária. O tipo de modalidade que eu vou implementar dentro da minha indústria ou do meu comércio vai depender da forma, né, que eu vou consumir durante todo o dia. Então, depende da minha curva de carga. Então, cada uma deve ser analisada, colocar na ponta do lápis e ver aquele valor mais vantajoso. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades postadas lá no Moodle. Essas atividades elas vão valer presença, né, nos encontros assíncronos, assim como parte da nota final de vocês. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio do e-mail, ou fórum do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de atendimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.